Fala meus amigos inscritos aqui no canal, mais um vídeo para vocês hoje. A gente vai continuar uma série de vídeos que a gente tem abordado muito sobre ciclo de vida, patrimônio, construção de patrimônio, renda na aposentadoria, que são dores de todos nós, investidores. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a diferença de construção de um patrimônio por si só e a construção de um patrimônio gerador de renda. Então não deixa de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho para que você não perca nenhum vídeo novo, deixa teus comentários se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, que vai ser um prazer respondê-los. Se você nos acompanha aqui no canal já há algum tempo, você vai ver que a gente fala muito sobre geração de renda, né? Sobre criação de riqueza, geração de renda. Isso é algo que eu e você, todo mundo, todo brasileiro, todo mundo que pensa em aposentadoria lá na frente deveria se preocupar. Mas muitas vezes quando a gente vai entrando no detalhe do que é realmente construir um patrimônio gerador de renda, isso vai deixando muita gente com dúvida. Então o objetivo do vídeo de hoje é clarear isso para vocês e mostrar uma planilha de simulação de aposentadoria. Essa planilha pode ser construída de algumas formas, a gente vai deixar para vocês, caso vocês queiram, para que vocês utilizem também essa planilha, é algo que a gente utiliza no nosso dia a dia para começar uma conversa, um planejamento de médio e longo prazo com os nossos clientes. Então, se você é investidor, tenho certeza que vai ser um conteúdo de bastante valor para você. Em primeiro lugar, quando a gente fala de construção de um patrimônio e que esse patrimônio não é um patrimônio por si só, não tenho nada contra você comprar um apartamento, comprar um terreno, comprar um imóvel e adquirir bens ao longo do tempo. Isso tem sim um impacto positivo quando você está falando em construção de patrimônio. Muita gente no mundo inteiro ganhou muito dinheiro no mercado imobiliário imobilizando patrimônio, ou seja, comprava um determinado imóvel, um determinado terreno ou um apartamento e depois de alguns anos você conseguiu vender por um preço bem melhor, corrigido pela inflação, aproveitando alguma oportunidade de mercado. Isso existe. Eu particularmente sou entusiasta do mercado imobiliário, eu não gosto daquela rixinha entre ativos financeiros, fundo imobiliário e o investimento imobiliário propriamente dito. Não, eu acho que se você entende de uma coisa e de outra, tem espaço para trabalhar das duas maneiras. O mercado imobiliário, através do mercado financeiro, de repente ele possibilita uma maior diversificação, um rendimento um pouquinho mais constante e entre outros benefícios. Eu acredito que um pouco mais de segurança, de transparência. Mas o mercado imobiliário propriamente dito também tem inúmeras possibilidades de você realmente fazer dinheiro. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é a diferença de quando você vai comprando imóveis, uma fazenda, enfim, ativos imobiliários e imobilizando esse patrimônio. Se esse patrimônio por si só não gerar uma renda imediata para você, na minha visão, ele não está sendo utilizado da melhor forma possível. Você está tendo uma expectativa de valorização desse ativo no futuro, que no Brasil, historicamente, isso aconteceu, mas a gente tem vários casos no mundo onde você utilizou-se de patrimônio imobiliário, você investiu em patrimônio imobiliário e você perdeu dinheiro. Seja perdeu para a inflação, porque o valor dos imóveis não foram corrigidos, ou simplesmente porque você vendeu abaixo do valor de compra mesmo, precisou de uma liquidez, etc. e vendeu. Existem alguns casos, diversos casos, na verdade, em outros países mais desenvolvidos, que isso já aconteceu em diferentes momentos da história. Mas aqui no Brasil, historicamente, os imóveis conseguiram sim superar a inflação. E quando você tem um patrimônio que ele não lhe paga nada, você, para ganhar dinheiro com ele, você precisa vender, precisa se desfazer desse seu patrimônio e aí entra em questões de liquidez, em questões tributárias, etc. Quando a gente fala em construção de um patrimônio gerador de renda, você pode até utilizar do mercado imobiliário tradicional, comprar um imóvel, seja um apartamento ou seja um terreno para colocar alguma coisa comercial ali em cima, ou arrendar uma fazenda e receber um arrendamento, né, mensal ou anual por aquele imóvel, aquela propriedade, aquela fazenda que você está arrendando, seja ele qual for o instrumento que você vai utilizar, o tipo de ativo imobiliário que você vai utilizar, mas o fato é que aquele ativo está lhe gerando renda. Se você está recebendo um determinado valor, seja mensal, semestral ou anual, que for, desse ativo financeiro, ele está distribuindo renda ao longo do tempo. Eu tenho uma visão muito mais direcionada para esses ativos que geram renda. Por exemplo, uma visão pessoal minha, não sou tão entusiasta em investimento, por exemplo, em ativos que não distribuem, como moedas, ouro. Eu sei que esses ativos financeiros podem ser utilizados como ativos financeiros em determinadas carteiras, mas eu prefiro ativos que
distribui renda, que geram um pagamento ali ao longo do tempo que você, investidor, pode utilizar-se desse pagamento ao longo do tempo. Eu não vou nem entrar em discussões de correntes filosóficas a respeito de investimentos que pagam, que não pagam dividendos ou juros, porque isso estenderia mais do que o escopo desse vídeo, mas eu quero mostrar para você o potencial de você investir em ativos que te geram um determinado tipo de renda. Como eu não sou especialista no mercado imobiliário, eu vou focar meus comentários na geração de renda via mercado financeiro e como você pode conseguir isso de algumas maneiras, mas mais claramente os investimentos que lhe distribuem algum tipo de rendimento, a gente tem os fundos imobiliários, onde você está investindo em fundos que está pegando seu dinheiro ali, né? Não só o seu, mas diversos investidores, e investindo em ativos imobiliários, grandes lajes corporativas, shoppings, enfim, imóveis em geral, e até em ativos de dívida como CRI, que são ativos de renda fixa, lastreados numa operação imobiliária, de recebível imobiliário, que o fundo compra esses papéis, né, o famoso fundo de papel, e fica recebendo ali os rendimentos dentro do fundo. Isso são alguns tipos de fundos de investimento imobiliário que distribuem renda, e renda isenta de imposto de renda. No momento da gravação do vídeo que eu estou falando aqui com vocês, os fundos imobiliários têm uma média de dividend yield, que é justamente o quanto o fundo distribui ao ano para você, investidor, em relação ao preço ali da sua cota, está na média de 12%, um pouquinho mais do que 12%. Lembrando que isso é uma distribuição ainda isenta de imposto de renda, porque a indústria imobiliária no Brasil ela é incentivada. Além disso, você pode se beneficiar dessa distribuição de renda através de outros instrumentos, como por exemplo CRI, CRA e as debêntures, que você está investindo diretamente em ativos de renda fixa. Não é o objetivo desse vídeo falar especificamente desses ativos hoje, mas você pode investir nesse tipo de ativo diretamente e receber uma renda pelo pagamento ali dos juros. Não é uma distribuição de dividendo, mas é um recebimento de juros a partir dessas operações de renda fixa nesse caso. Você também tem produtos bancários que distribuem renda, você tem títulos públicos que também são renda fixa, enquadrado ali dentro da caixinha de renda fixa e que distribuem. Entre eles você tem as próprias NTN-Bs, aí tem que estar atento que existe NTN-B ou títulos IPCA+, que distribuem e outros que não distribuem, mas também existe essa possibilidade de você receber um rendimento a partir desses títulos. O fato é que hoje você consegue montar uma carteira de dividendos, uma carteira que te pague juros isentos de imposto de renda, tranquilamente, da ordem ali dos 10, 12, de repente 13, 14% ao ano, se você escolher alguns ativos um pouquinho mais arriscado, com o que a gente chama de mais high yields, mas você consegue manter bem consistente essa média entre 10 e 12% ao ano de rendimentos. É o famoso quase que ali 1% ao mês, 1,1%, 1,2% ao mês, dependendo da situação. E eu quero mostrar para vocês o quanto que isso gera de retorno ao longo do tempo. Você, quando faz um investimento, você está deixando de investir hoje para investir lá na frente, no futuro. Então você quer o que você deixou de consumir hoje para aquilo que você daqui a 5, 10, 15 anos tenha, além disso que você investiu, mais os louros, né, os frutos daquilo que você deixou de consumir nesse exato momento. Então vamos para uma planilha para mostrar para vocês a diferença entre eu comprei ali um apartamento, um terreno e simplesmente eu acumulei ao longo do tempo daquele tipo de investimento que você vai recebendo mensalmente, onde você tem uma distribuição mensal. Então, pessoal, vindo aqui para a planilha, eu queria que vocês deixassem anotado o primeiro ponto. Quando a gente está usando instrumentos de investimento no mercado financeiro, seja fundos imobiliários, CRI, CRA, etc., debêntures, você tem a possibilidade de você começar a aportar nesses ativos com valores muito pequenos. Diferente aqui já do mercado imobiliário. Dificilmente você com 5 mil por mês, 4 mil por mês, 8 mil por mês, você conseguiria ter esse, digamos assim, essa possibilidade de você comprar um apartamento, a menos que você financiasse. Não é o objetivo aqui desse vídeo que você se financie, mas que você receba juros. Então, no vídeo passado, eu comentei sobre o ciclo de vida de um médico, por exemplo, ou de algumas outras profissões, profissionais de saúde, comentei ali sobre profissionais de tecnologia que conseguem antecipar o ciclo financeiro, ou seja, no ciclo financeiro de construção de patrimônio para a maioria das pessoas, que vai acontecer lá pelos 35, 38 anos até uns 55 anos, as profissões que lhe permitem ganhar melhor de zero, né, desde que ele larga ali a faculdade, já começa no mercado de trabalho ganhando mais dinheiro, ele tem essa possibilidade de gerar renda
assim que ele se forma, mais do que na média de outras profissões. E quando você faz isso, você consegue antecipar o seu ciclo financeiro. Você só iria conseguir juntar dinheiro lá para os seus 35, 36, 38 anos, como a maioria dos profissionais. Mas em determinadas profissões você começa a conseguir juntar antes. E quanto maior esse tempo, né, que você consegue economizar aqui, isso tem um impacto para você lá na frente, lá no futuro. Nessa planilha isso vai te mostrar exatamente o que eu estou querendo te dizer. Então aqui na planilhinha, ó, eu tenho uma simulação de aposentadoria, cujo objetivo é a acumulação de capital com o intuito de aposentadoria. Quais são as variáveis que eu vou estudar aqui na planilha? 1. O valor acumulado. 2. A renda obtida na sua aposentadoria. Então tem 2 momentos. Para a gente se aposentar com uma determinada renda, que isso gere, o nosso patrimônio gere renda para a gente na aposentadoria, a gente precisa ter acumulado esse patrimônio antes, né? Não tem como gerar renda de algo que você não acumulou. Então são 2 fases, a fase até a acumulação, onde você está juntando, acumulou e depois isso vai distribuir renda para você. Por isso a gente está estudando aqui 2 coisas, o patrimônio que você vai conseguir e a renda que você vai obter a partir desse patrimônio. Quais são os inputs de cálculo? Para eu fazer esse cálculo eu preciso de algumas coisas, né? Algumas variáveis. Umas delas são variáveis, mas eu não tenho como mudar muito, como por exemplo o seu capital inicial. Se a gente tiver 5 mil ou 10 mil, ou 100 mil, ou 1 milhão, é isso, não tenho como fazer mágica e duplicar esse dinheiro inicialmente. Mas eu estou imaginando que você, como por exemplo no vídeo passado, se você assistiu o nosso vídeo passado, imagina que você é ali o médico que eu dei de exemplo e você está começando aqui a tua vida profissional. Se formou lá por volta dos, não sei, 26, 28 anos e começou efetivamente a trabalhar. Se você tem um capital inicial de 0, digamos que você nunca fez investimento, vou deixar aqui 0, e que você tem um aporte mensal, aí vamos pensar que hoje, segundo dados da própria FENAM, que é a Federação Nacional dos Médicos, um plantão hoje no Brasil paga ali entre R$ 900 a R$ 1.600 de média. Então, se a gente pensar aqui que um plantão pague por R$ 1.200, plantão de 12 horas em São Paulo, o que é um valor extremamente justo, né? Eu acho que esse valor varia para diversas capitais e cidades no Brasil, mas em São Paulo a gente tem uma média aí de R$ 1.200. Então, se você está recebendo R$ 1.200 para um plantão, digamos que você consiga, com o teu objetivo lá de aposentadoria, fazer 4 plantões por mês. Você parou para pensar e falou, ó, eu quero juntar dinheiro agora para minha aposentadoria e eu vou dar um plantão por semana ou 4 plantões por mês com o objetivo de aposentadoria. Esse dinheiro eu vou me comprometer comigo mesmo, é um comprometimento, eu vou olhar para o espelho e vou dizer, esse dinheiro é um comprometimento comigo mesmo de não mexer nele, ele vai ser o meu capital de aposentadoria. Então isso daria ali 4 vezes 1.200, R$ 4.800. Isso aqui é só simulação, tá pessoal? Isso aqui eu estou dando uma ideia. Digamos que você consiga fazer isso lá pelos seus 28 anos e que você mantenha essa disciplina lá dos 4 plantões por mês ao longo de 12 anos, até os 40 anos de idade. Não é nenhum número mágico, tá? Mas é uma idade que você já vai meio que mudando a tua energia para que você esteja lá dando plantão, que você tenha mais tempo com a sua família, que você passe a desfrutar dos prazeres da vida. Então, como a gente tem dentro da nossa base do escritório diversas pessoas dentro dessa situação que a gente está contando agora, a gente já viu muitos casos assim, né? Então, a gente sabe que quando chega uma certa idade, a gente não é que queira parar, nem mesmo desacelerar, porque 40 anos você está no auge ali da sua vida profissional, do seu nível de especialização, mas você não deseja estar em determinadas situações que não vá otimizar a tua hora de trabalho. No momento aqui, eu estou falando realmente numa contabilização meio que até comparativa entre um plantão dá 1.200, 4 dá R$ 4.800 por mês, mas você não precisa fazer essa conta, você pode separar o teu orçamento do jeito que você quiser. Eu estou deixando só as caixinhas aqui na tua cabeça só para plantar a sementilha e quanto isso geraria ali para frente. Eu cheguei na fase de resultado agora, então eu já coloquei os inputs, não tenho nenhum capital inicial, eu tenho R$ 4.800 por mês de aporte, e eu tenho 28 anos, eu vou fazer ali um plantão por semana, ou meus 4 plantões por mês durante 12 anos, até eu chegar nos meus 40 anos de idade. Fazendo isso, olha só,
eu tenho um tempo de acumulação de 12 anos, agora já estou entrando na fase de acumulação, olhando ali o resultado dentro dessa fase de acumulação, que é dos seus 28 aos seus 40 anos. Eu tendo uma rentabilidade, vou até dar um zoom aqui, ó. Vamos colocar uma rentabilidade nominal da carteira de 12%. Lembra que eu comentei no início desse vídeo que hoje o dividend yield médio dos fundos imobiliários está nessa casa de 12% ao ano, livre de imposto de renda. Então, se eu conseguir manter essa média, se eu mantiver essa média, e eu estou falando aqui do IPCA projetado, ó, de 4% ao ano, que é dentro ali das estimativas que a gente usa. Muitas vezes a gente simula esse valor de 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, mas para ficar mais fácil, estou deixando aqui o valor de 4% de inflação ao ano. Isso varia, né? Ao longo de 12 anos vai ter ano que vai ser mais, vai ter ano que vai ser menos. Isso daria uma rentabilidade real da sua carteira de 7,69. O que é a rentabilidade real? É aquela que é acima da inflação. A inflação dos meus 12% que eu estou ganhando nominal, a inflação come um pedacinho e o resto é a inflação real, é o valor real, o que eu realmente boto de dinheiro no bolso. Então você acumularia, olha, um valor de 1.073.000 já descontados da inflação, ou seja, a dinheiro de hoje seria 1.073.000. Aí vamos fazer uma conta aqui embaixo. Olha só, eu fiz durante 12 anos eu fiz aportes de R$ 4.800 por mês. Vezes 12. Então eu investi R$ 691.200 e eu estou tirando, isso aqui foi o valor que eu investi. O quanto investi? R$ 691.200 para tirar, em termos nominais, 1.390.000, em termos reais, 1.073.341. Veja só, observe que quando você dá um plantão por mês, ou 4 plantões por mês do nosso exemplo aqui, você tem uma remuneração, mas você tem um pedaço considerável do seu tempo de vida ali, de 12 horas que você está deixando de estar com a sua família, de estar fazendo outras coisas. Esse tempo, ao longo de muitos e muitos anos, é um grande pedacinho, né, da sua vida, é um grande pedacinho da sua vida que você deixou dedicado à tua aposentadoria. Então é importante que esse pedaço do seu tempo seja remunerado de alguma forma lá na frente, através de investimentos inteligentes. Por isso que eu tenho muita preocupação com gente que acaba dando um passo a mais e se expondo em portfólios ou em ativos financeiros que nem tem perfil para isso e acaba perdendo tudo, e você olha para trás e não perdeu só o dinheiro, você perdeu um grande tempo da sua vida que deveria estar sendo alocado em ativos mais inteligentes, né, financeiramente mais inteligentes. Mas sem essa questão muito filosófica, você teria colocado 691.000 e tirado ali 1.390.000, novamente em termos nominais, e 1.073.000 a dinheiro de hoje, ou seja, descontados da inflação. E o quanto isso vai gerar de renda para você durante a sua fase de aposentadoria? Aí está aqui do lado, ó. Na sua aposentadoria, você vai ter acumulado esse 1.073.000 em termos reais, e eu preciso calcular, né, esse tamanho dessa sua aposentadoria, o quanto tempo é essa sua aposentadoria. Eu estou colocando aqui só dos 40 anos até os 85 anos, que é a sua idade de morte. Com certeza, com 40 anos você não vai parar de trabalhar. De repente você estica até os 55, 60, 65 anos. Mas eu estou aqui comparando o efeito de você dar um plantão por semana ao longo desses 12 anos, o quanto isso geraria para você lá na frente. Então, se nessa fase aqui, que eu estou chamando de aposentadoria, que eu vou usar, né, usufruir do meu rendimento, eu morrer, entre aspas, com 85 anos, e eu tiver dos meus 40 aos 85 anos, eu tenho aqui um período de 45 anos, e que o meu portfólio está rendendo um determinado valor. Se eu mantiver essa mesma consistência de 12% ao ano, olha só, isso me geraria uma renda na minha aposentadoria, ou seja, dos 40 aos 85 anos, de R$ 7.134 por mês. Em termos nominais, seria quase o dobro, né? Ou seja, considerando ali, desconsiderando o efeito da inflação, seria aproximadamente 13.985, quase R$ 14.000.
para a gente ver como a inflação ao longo dos anos consome o nosso patrimônio. Mas, olha só, você deu um plantão por semana ao longo de 12 anos, dos seus 28 recém-formados, cheio de energia até os seus 40. Dos 40 até os 85 anos, você já receberia quantos plantões aqui, ó, por mês? Se eu dividir esses 7.200, 7.134 por 1.200, eu teria quase 6 plantões durante toda a minha aposentadoria por mês, né? Então, eu dediquei durante 12 anos o meu tempo, a minha energia, a minha disposição para ganhar dinheiro, para eu ser recompensado por isso. Eu vou ganhar só desse pedaço que eu investi, eu ganharia ali por mês 6 plantões até os meus 85 anos. Ou seja, então se você não quisesse mais dar plantão durante esse período dos 40 até os 85 anos, você ganharia aí seus R$ 7.134 sem nem precisar aportar mais nada. Você parou de dar plantão aos 40 anos. Não vou dar mais plantão. Quanto que eu vou ganhar a partir do dinheiro que eu juntei? Isso aí, R$ 7.134. Além disso, pessoal, aqui embaixo a gente faz o que? Eu chamo de análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade é basicamente você simular aqui nesse caso, duas variáveis. Eu estou cruzando o meu aporte mensal com a minha rentabilidade anual da minha carteira. Então, por exemplo, eu estou dizendo que, como eu não sei que a minha carteira vai ser 12% certinho ao longo de 30 anos, de 20 anos, de 40 anos, eu vou simular quanto que seria se eu tivesse uma faixa de valores. Então, eu simulei aqui dos meus 8% a 13,5%, que é um valor possível de se conseguir, e eu estou variando aqui o meu capital acumulado, o valor que eu coloco todos os meses ali, que é meu número de plantões que eu estou dando para investir, entre 5.000 e 25.000 reais por mês. E aqui eu tenho o resultado que isso me daria dentro dessa planilha. Então, por exemplo, se eu investisse 10.000 reais por mês ao longo desse período de 12 anos, numa taxa de 10% ao ano, eu chegaria nesse valor que eu vou pintar de amarelo aqui, de 1.997.000. E aí eu vou para a tabelinha de baixo. Essa mesma situação, quanto isso me geraria de renda? Se eu for aqui para a tabelinha de baixo, pintar de amarelo, os mesmos 10.000 por mês, a 10% ao ano, me geraria R$ 13.275. Olha só, o simples fato de eu ter aportado, simples fato não, né? Que isso é extremamente importante, né? Você conseguir aportar mais. Mas o fato de eu ter conseguido aportar mais, ao invés de eu aportar lá os 4.800, eu aportar os 10.000 reais por mês durante esses 12 anos, olha o quanto que eu geraria de diferença de renda. Eu sairia de uma renda de 7.134 para uma renda de 13.276. Gabriel, eu não consigo aportar 10.000 por mês. Às vezes eu vou aportar 20, às vezes eu vou aportar 10, às vezes 5. Mas eu acho que eu vou ficar numa média aí de R$ 7.500. Se eu tiver uma média, por exemplo, de R$ 7.500 por mês de aporte dos meus 28 anos aos meus 40 anos, numa rentabilidade média aí, ó, de 9% ao ano, quanto que isso daria? Agora eu vou pintar em azul. Daria 1.416.000. E aí eu quero ir lá para baixo, para saber o quanto esse 1.416.000 geraria de renda para mim. Poxa, 7.500 por mês, com 9% de rentabilidade ao ano, vou pintar aqui de azul, me geraria R$ 9.417 em termos reais. Até quando esse dinheiro? Até para sempre. Eu coloquei sua idade de morte aqui de 85 anos. Então veja, o exercício que eu estou fazendo para vocês aqui é um exercício de convencimento de que se você conseguir antecipar esse ciclo de vida, que para a maioria das pessoas está começando aqui aos 35, 38, 40 anos, se você conseguir antecipar um pouco dos seus 28 aos seus 40, conseguindo fazer aportes da realidade de 4.800, 5.000, 6.000, 7.500, 10.000 reais por mês, que é possível para muitas profissões. Eu estou dando um exemplo aqui do médico, mas a gente tem outras profissões que conseguem também. Ou se você não é de nenhuma das profissões que a gente está citando aqui no vídeo, que é o que a gente mais tem no nosso escritório, mas você também consegue aportar, isso aqui vale para você também. Não é porque eu estou dando exemplo de profissões que tem na nossa carteira que você estaria excluído disso.
Mas se você for um privilegiado que consegue aportar esse valor por mês dos seus 28 anos aí, até os 40, que é para a maioria das pessoas a primeira fase, isso geraria de renda para você já R$ 7.134 até você morrer, até com 85 anos. Dos teus 40 até os 85 anos você teria essa renda mensal. Isso é a diferença de um patrimônio gerador de renda, de você simplesmente construir um patrimônio, comprar um apartamento, comprar um carro, comprar uma fazenda, e você ter muito patrimônio, mas você não poder usufruir disso mensalmente, financeiramente. Para mim, eu acho muito mais interessante, para mim e para a maioria das pessoas que estão nessa fase de construção do patrimônio, é muito mais interessante você conseguir, de pouquinho em pouquinho, galgar e gerar, investir em patrimônio gerador de renda, do que pensar em simplesmente em ter um patrimônio muito grande, ou ter um patrimônio multimilionário, mas que não gere renda. De maneira prática, se você investir em determinado tipo de ativos ao longo de anos e tiver essa disciplina de fazer isso, eu dei o exemplo de 12 anos aqui, gente. 12 anos não é nada se você pensar num ciclo de vida de construção de patrimônio de 30 anos, de 40 anos. Isso tem um efeito de multiplicação dos juros compostos altíssimo. Então, se você tem interesse por essa planilha, quer que a gente faça um trabalho para você, já deixa teu nome aqui nos comentários, comenta aqui eu quero a planilha e deixa teu e-mail que a gente vai passar essa planilha por e-mail. A gente faz algumas simulações, bate um papo. Se você estiver dentro dessa realidade, Gabriel, não estou dentro dessa realidade, como é que eu posso ajustar aqui? A gente ajuda a ajustar essa planilha. Nos nossos treinamentos a gente dá as bases para que você construa a sua própria planilha, né? Você precisa de conhecimentos aqui de matemática financeira para que você consiga aplicar isso na prática. Mas o fato é que simplesmente tendo a ferramenta já dá para dar uma ideia do que é o potencial de um patrimônio gerador de renda. Um outro ponto, só para a gente concluir esse vídeo, que eu acho que já está ficando bem extenso, a gente quando está investindo de pouquinho em pouquinho, 3 mil por mês, 5 mil por mês, 7 mil, 10 mil por mês, não importa muito o valor inicial que você tem, o que importa é essa sua disciplina de aportes. E você vai chegar para mim e vai falar assim, pô Gabriel, mas a diferença do valor nominal para o real é muito grande. Como que eu faço para garantir que eu vou ter aqui, ó, essa renda nominal na aposentadoria? Não está uma diferença de 7.134 para 13.985? Tá, beleza. Tem alguma maneira de eu ter esses 13.985? Tem, se você corrigir o seu aporte pela inflação. Veja como é relativamente simples fazer isso ao longo do tempo. Digamos que a inflação aí de 0,5% no mês, ou seja, saiu lá o dado do IPCA, saiu uma inflação de 0,4% ao mês. Você vai pegar o teu aporte e vai, agora nesse mês, fazer um aporte de 0,4% maior. Quanto que isso daria? Daria um valor de R$ 4.819,20, ou seja, R$19,20, 19 centavos, ou R$19,20, quase R$20, vamos arredondar, R$20 a mais, já seria suficiente para que no mês seguinte, agora a inflação saiu, deu 0,5 de inflação, beleza, eu vou corrigir o meu aporte pela inflação, no outro mês 0,5%. Quanto que vai dar? 4.843. Então todo mês você ia aumentando ali R$19, R$20, R$25, R$30, de acordo com a inflação, você se aposentaria em termos nominais. E aí faz uma diferença grande, né? Você ter 7 mil, você aportou aqui, ó, 691 mil reais, né? Nessa conta que eu estou fazendo aqui. Você investiu isso e você tirar uma renda de 13 mil por mês, quase 14 mil por mês, né? Como se você estivesse dando quantos plantões? De R$ 1.200. É quanto que você ganhasse 11 plantões de graça dos seus 40 aos seus 85 anos. Simplesmente se você corrigir o teu valor mensal. Beleza, pessoal? Espero que isso fique mais claro para vocês. Não deixe de colocar as dúvidas de vocês nos comentários. Aqui é a mágica dos juros compostos. Ao longo dos anos isso faz muita diferença e isso garante a nossa aposentadoria. Muito obrigado pelo vídeo e até a próxima.